Salve meus queridos, e é sério, esse é um dos melhores animes que eu estou assistindo nessa temporada. Ele já me fez tanto marejar os olhos com lágrimas quanto me arrancou ótimas gargalhadas. E por isso eu fiz um esforço enorme para trazer todos os episódios para vocês nesse recap, então eu espero que vocês apreciem essa jornada maravilhosa. Em uma noite com uma lua gigantesca em uma floresta densa, vemos uma menina correndo desesperadamente, perseguida pelos aldeões que estão determinados a capturá-la e matá-la. Eles a viam como uma ameaça devido à sua falta de habilidade mágica, acreditando que aqueles sem tais habilidades não tinham lugar em sua comunidade. A garotinha, que se chama Femícia, avançou pelas sombras até o amanhecer, quando chegou a um local familiar marcado com símbolos em uma árvore. Com suas mãos trêmulas, descobriu uma porta oculta no chão da floresta, revelando uma pequena câmara subterrânea cheia de mochilinhas encantadas que foram dadas a ela por uma poderosa vidente. Essas mochilinhas podiam conter itens de qualquer tamanho, e Femícia rapidamente os encheu com livros de magia e frascos de poção. Enquanto o sol surgia sobre a floresta, Femícia encontrou-se em um local bonito. Em meio a uma exploração divertida, desejava ter melhores habilidades em corrida, esconder-se e evasão, mas logo percebeu que essas habilidades não alterariam seu destino. Sua voz interior então a instigou a parar de esperar e abraçar-se às circunstâncias para alcançar seus objetivos. Determinada a ficar mais forte, Femícia continuou sua exploração até tropeçar em um local de lixo que despertou sua curiosidade. Entre as montanhas de lixo, ela encontrou alguns itens utilizáveis, incluindo algumas poções de vida e algumas roupas. Também encontrou um mapa escondido dentro de uma das roupas, que seria muito útil para facilitar sua jornada. No entanto, o fato de ser indesejada pesava muito no coração da garotinha, diminuindo seu ânimo. De repente, ela percebeu a presença de outros ali na redondeza. Escondendo-se, observou dois indivíduos procurando por ela. Perguntando-se quem eles poderiam ser, Femícia se escondeu enquanto eles discutiam sua perseguição, fugindo rapidamente para evitar ser detectada. Escondida ali entre as folhagens, Femícia ouviu o homem mencionar a aldeia que oferecia uma recompensa por sua cabeça, viva ou morta. Ela fugiu floresta adentro, evitando os caçadores até anoitecer. Ao amanhecer, Femícia retornou sua exploração na floresta, passando por um local ali que tinha uma água rasa. Aqui na minha cidade a gente chama isso de banhado. De repente, uma rajada de vento a assustou, fazendo com que uma horda de criaturas viscosas girasse em sua direção. Assustada e temerosa, tentou fugir dos limos, mas acabou caindo em um penhasco. Felizmente, sua bolsa ficou presa em um dos galhos, que evitou sua queda. Ela ficou muito aliviada por ter escapado das estranhas criaturas. No entanto, seu alívio foi breve ao descobrir um ferimento em sua mão. Em seguida, ela aplicou uma poção velha que tinha encontrado antes, mas percebeu que ela não estava funcionando tão bem quanto deveria, ou seja, ela deveria estar vencida. Então, usou outro frasco que curou completamente seu ferimento. Continuando sua jornada, Femícia agora encontra um riozinho ali pra lá de bonito. Como ele aparentemente estava limpinho, ela decide tomar um banho nele, experimentando uma sensação deliciosa que nunca teve desde que escapou de sua vila. Recordando o conselho da vidente para ser resiliente e astuta, Femícia resolve se disfarçar de menino, cortando o cabelo para viajar com segurança. Ela escolheu se chamar de Ivy, simbolizando sua resiliência, nomeada após a planta que prospera mesmo quando pisada. Contemplando seu futuro incerto, Ivy percebe que todos os outros parecem ter objetivos na vida e que ela precisava definir um rumo para si mesma. Enquanto ela explora a floresta, sente uma presença dentro dela. Observando as flores, avista uma pequena criatura gelatinosa pousada em uma delas. Consultando o livro que carrega, Ivy descobre que é uma espécie não identificada, uma rara criatura conhecida como gel frágil ou slime. Até por respeito, Ivy decidiu não chamá-lo de fraco. No entanto, o slime é tão frágil que acabou sendo afetado por vento, lutando para permanecer em pé, eventualmente tombando. E preocupada que ele acabasse indo de arrasta, Ivy corre para ajudá-lo, resgatando antes que caia na água. Ao pôr do sol, Ivy confessa ao slime sua frustração com as injustiças da vida. Ela conta sobre o rígido sistema de habilidades de sua vila, onde as habilidades são concedidas aos 5 anos e cada habilidade vem com estrelas para determinar o poder de sua habilidade. Ivy revela tristemente sua própria habilidade de domar monstros, que tinha 0 estrelas.
tornando-a incapaz até mesmo de domar pequenos animais. Ela compartilha a rejeição e a mudança de atitude de sua família e comunidade ao descobrir sua habilidade sem estrelas, levando à perda de sua casa e de sua família. Apesar de suas dificuldades, Ivy encontra conforto nas lembranças de sua vida passada como humana renascida nesse mundo. Ela reconhece as limitações dessas memórias, ouvindo ocasionalmente sussurros que a ajudam. Ela reflete sobre a bondade de uma vidente que a presenteou com conhecimento em livros, incluindo a velha mochilinha mágica que facilita levar todas as coisas e que a ajudou a sobreviver na floresta. Chorando, Ivy conta ao pequeno Slime que a vidente, que fora sua única companheira, faleceu recentemente, deixando-a completamente sozinha nesse mundo. Apesar de sua inocência e incapacidade de prejudicar alguém, os aldeões a perseguem implacavelmente devido à sua falta de estrelas. Ivy expressa sua frustração com a injustiça do mundo. Apesar dos desafios, Ivy encontra consolo em compartilhar seus pensamentos com Slimezinho, que está ali de boa, considerando o seu primeiro e talvez único amigo desse mundo implacável. Enquanto Ivy acorda na manhã seguinte, ela procura ansiosamente pelo Slime e não o encontra. O medo aperta seu coração enquanto ela procura freneticamente. Lágrimas escorrem pelo seu rosto ao pensar na possibilidade de perder seu novo amigo. Mais uma vez sozinha, Ivy lamenta profundamente até que se lembra do mapa em sua bolsa, um guia para a capital real conforme aconselhado pela vidente. Ao recuperar o mapa, ela sente algo incomum sobre ele, apenas para descobrir que o pequeno Slime estava ali aninhado dentro de sua bolsa. Cheia de alegria, Ivy percebe que o suposto prazo de vida de um dia do Slime era uma mentira. Feliz com a sobrevivência dele, Ivy decide domá-lo, apesar de seu status como domadora estilista. Ela consulta seu livro sobre domar monstros e aprende que transferir uma pequena quantidade de energia mágica para o monstro é necessário para a domesticação bem-sucedida. Superando seu medo, Ivy reúne sua coragem e doma com sucesso o pequenino, chamando-o de Sora. Delicado, Sora celebra com Ivy e nesse momento de felicidade, Ivy revela seu nome para o seu novo companheiro. Depois de capturar com sucesso um pequeno rato, Ivy o abate para pegar sua carne, guardando em sua bolsa para cozinhar mais tarde. Consultando seu mapa, ela se concentra em chegar em uma cidade próxima da capital, conforme aconselhada pela vidente. Embora a capital real não esteja marcada no mapa, ela sabe que fica além da vila, então planeja ir lá primeiro. Enquanto fala, Ivy sente uma presença se aproximando e ela foge rapidamente com Sora para evitar uma ameaça monstruosa. Se abrigando em uma árvore, Ivy testemunha uma enorme colmeia de formigas gigantes, monstros ferozes que passam sem detectá-la. Descendo da árvore, Ivy permanece cautelosa, protegendo Sora enquanto continua sua jornada. Ela sente uma pequena ferida em seu rosto causada por um galho. Ivy trata imediatamente com o antídoto de seu escasso inventário, fazendo com que sua voz mental aparecesse dizendo que ela precisa reabastecer em breve. Enquanto caminha pela floresta, ela descobre cartazes de procurado com sua imagem e especificações, oferecendo uma recompensa generosa de 500 moedas de ouro por sua captura. Confusa e angustiada pela recompensa por sua cabeça apesar de sua inocência, Ivy remove e destrói os cartazes antes de prosseguir em direção à vila. Ao longo do caminho, ela contempla a situação injusta que enfrenta, determinada a encontrar respostas na vila próxima. Ela então esconde Sora em sua bolsa e entra na vila. Lá ela se maravilha com o uso generalizado da magia e das atividades diárias, desejando possuir tais habilidades ela mesma. Ela observa as crianças brincando e percebe um menino ali com a habilidade de velocidade, enquanto sua irmã não tem nenhum talento mágico. Continuando sua exploração, Ivy encontra uma padaria, embora sua excitação seja diminuída por não ter dinheiro. Ao encontrar um açougueiro, ela decide vender a carne de rato que capturou. Impressionada com a frescura e preparação da carne, o açougueiro oferece uma bela quantia de 100 peças pela quantidade de carne de rato que ela possui. Animada com a perspectiva de ter dinheiro para gastar, Ivy vai à padaria, onde a comerciante, confundindo-a com um menino, a ajuda a comprar os pãezinhos com o dinheiro que possui. Retornando à floresta com Sora, Ivy desfruta do pãozinho com tanta vontade que até me deu vontade de comer também. No entanto, ela percebe que Sora não compartilha seu entusiasmo pelo pão, levando-a a oferecer outros itens que costuma consumir. Embora Sora tente comunicar suas preferências, Ivy não consegue entendê-lo e decide caçar mais ratos de campo para retornar ao açougueiro em busca de mais dinheiro. Enquanto está retornando à cidade para levar as carnes para o açougueiro, Ivy tropeça em um lixão e descobre doses consideráveis de poções, sem ter certeza de que estão funcionando ou não.
Ao reunir os frascos em sua bolsa, Sora a surpreende consumindo algumas garrafas de poção. Ivy então tenta oferecer a Sora uma variedade de itens, mas Sora recusa a todos, deixando Ivy intrigada com seu comportamento peculiar. Ao perceber a capacidade de Sora de querer apenas as poções azuis, Ivy oferece uma garrafa enquanto eles retornam à vila para vender mais carne. Com a venda de uma quantidade significativa de carne de rato de campo pelo açougueiro, Ivy recebe 250 peças que ela usa para comprar pão e doces do comerciante. Retornando ao seu local junto ao lago, Ivy convida Sora para nadar, mas ele recusa, temendo que possa se afastar. Ivy conforta Sora antes de lhe fornecer garrafas de poção para consumir. Enquanto ela manda para dentro um pedação de pão, Alice se pega refletindo sobre a bondade dos aldeões, desejando poder ficar na vila para sempre. Eis que no dia seguinte, Ivy encontra numerosos aventureiros da vila, um dos quais inclusive conversa com ela, sem saber que ela é a pessoa que a procura. Outro aventureiro pergunta sobre sua bolsa mágica, instigando o medo em Ivy, fazendo-a fugir. Correndo até separada pelo açougueiro, Ivy informa que não conseguiu caçar nada naquele dia. O açougueiro menciona que os aventureiros estão comprando toda a sua carne seca, e com isso ele diz que vai pagar mais para ela quando ela trouxer novas remessas. Na padaria, a padeira oferece a Ivy seu pãozinho favorito de graça, insistindo que ela pode pagar depois. Mas ao ver o cartaz ali com seu rosto na loja, Ivy sai apressadamente para evitar ser reconhecida. Ao pôr do sol, Ivy reflete sobre a bondade da vila, mas percebe que não pode ficar devido à presença dos aventureiros. Procurando conforto em Sora, ela dorme tristemente, decidindo deixar a vila pela manhã. Consultando seu mapa enquanto caminha, Ivy chega a um rio com árvores frutíferas, instigando Sora a experimentar a fruta, acreditando que ele precisa comer para crescer. De repente, a árvore muda de cor e um grande monstro emerge dela, atacando Ivy. Ferida e enfraquecida, Ivy procura por antídotos, mas não encontra nenhum. De repente, Sora envolve sua ferida, surpreendendo Ivy, que teme o pior, acreditando que seu melhor amigo está prestes a devorá-la. Ivy foi ficando inconsciente e com isso reviveu memórias de sua infância. Ela se lembrou do momento alegre em que seu pai comemorou seu nascimento, nomeando-a enquanto sua mãe a embalava amorosamente. Com o passar dos anos, Ivy relembrou de levar o almoço para seu pai e irmão mais velho, seu vínculo familiar evidente em suas pausas para a refeição compartilhada e brincadeiras. De volta para casa, a família de Ivy se reuniu ao redor da mesa de jantar, trocando histórias de seu dia. Seu pai contou com orgulho sobre seu progresso no trabalho, enquanto seu irmão mais velho se vangloriou de estar próximo da conclusão de um projeto de imóveis. Sua mãe, sempre apoiadora, elogiou seus esforços, comentando suas respectivas habilidades. Eles então falaram bem da habilidade da mãe em ser artesã, na costura e tals. Ela tentou desviar os elogios, atribuindo a sua rápida conclusão das almofadas do sofá a habilidade de costura de 2 estrelas que possui. Ivy notou as lágrimas de sua mãe e ela se desculpou por assustar Ivy. Ela disse que estava costurando roupas de noiva para a filha do sapateiro, o que a fez pensar em costurar uma para Fecila, sua irmã. Ao ouvir isso, Fecila desejou um vestido extravagante, o que provocou discussões sobre a próxima habilidade de Ivy aos 5 anos. Seu pai transmitiu sabedoria, enfatizando a importância das habilidades para a sobrevivência, enquanto Ivy expressou seu desejo pela habilidade domadora, ansiando por fazer amizade com dragões e monstros. Seu pai, rebaixando suas aspirações, lembrou-lhe que as habilidades eram concedidas pelos deuses para propósitos práticos, e para animar Ivy, ele esculpiu a figura de unicórnio. A interação entre eles foi interrompida por Luba, a vidente, buscando abençoar a iminente recepção da habilidade de Ivy. Luba, ciente das memórias de Ivy de uma vida passada, a advertiu contra revelar isso. Ela então rezou por Ivy e, apesar do ceticismo de Fecila, Luba assegurou a Ivy uma habilidade promissora. Eis que o dia chegou para a cerimônia de habilidade de Ivy na igreja. Enquanto Ivy mergulhava o dedo no cálice, o padre invocava bênçãos divinas, mas o choque se seguiu quando foi revelado que Ivy possuía a habilidade domadora, mas sem nenhuma estrela. O padre partiu incrédulo, deixando Ivy e seus pais para lidarem com a revelação de um indivíduo sem estrelas em sua família. A revelação do status sem estrelas de Ivy foi recebida com confusão e frustração dentro de sua família. Seu pai, lutando para compreender a situação, recorreu à bebida na tentativa de encontrar uma fuga. Apesar de ambos os pais e seus filhos mais velhos possuírem estrelas,
Ivy era a única com 0 estrelas. Totalmente alterado, seu pai questionou ser o verdadeiro pai de Ivy ou não, fazendo com que sua mãe desabasse em lágrimas. Conforme as tensões escalavam, as tentativas de Ivy de falar foram recebidas com hostilidade, culminando com seu irmão mais velho a expulsando à força de casa. Sozinha e rejeitada, Ivy caminhou pelas ruas da vila, recebendo olhares desdenhosos e ataques verbais. O chefe da vila aproveitou o status sem estrela de Ivy como um mau presságio, e ele incitou aos aldeões a se prepararem para uma desgraça iminente. Enfrentando fome e todas as adversidades possíveis, Ivy buscou refúgio em uma caverna apenas para desmaiar de exaustão. Ao acordar sob uma manta ao lado de um fogo aconchegante, ela ficou surpresa ao encontrar Luba, a vidente, cuidando dela. Luba alertou Ivy contra o excesso de seu limitado poder mágico, explicando o perigo do esgotamento. Expressando surpresa com as circunstâncias que levaram à situação de Ivy, Luba ofereceu orientação e assistência, fornecendo a ela um kit inicial para sobreviver fora da vila. Equipada com uma mochilinha mágica e livros informativos, Ivy recebeu os conselhos de Luba para embarcar em uma jornada de autoconhecimento, sugerindo que ela se estabelecesse em uma cidade vizinha enquanto encontrava um lugar para chamar de lar. Enquanto Ivy continuava sua jornada, Luba refletia sobre a importância de construir confiança com aliados, entendendo que a honestidade era crucial para manter relacionamentos fortes. Apesar do desprezo geral em relação a ela devido ao seu status sem estrelas, Ivy encontrou consolo na bondade de Luba, que lhe transmitiu habilidades valiosas de sobrevivência durante o tempo em que passaram juntas na floresta. Ela estava confusa com a generosidade de Luba, e Luba lhe contou sobre uma época em que habilidades estrelas não existiam, e as pessoas viviam harmoniosamente. Adaptando-se ao seu estilo de vida nômade, Ivy aprimorou suas habilidades de sobrevivência, tornando-se hábil em procurar e caçar alimentos. No entanto, um dia, a solidão de Ivy foi interrompida quando ela sentiu presenças familiares de sua vila. Suspeitando de problemas, ela ouviu secretamente uma discussão na igreja da vila, apenas para descobrir a morte de Luba. A vila a culpou como uma maldição, causando a morte da vidente. Chocada e ferida pela decisão de seu pai de querer matá-la, Ivy ouviu palavras odiosas do chefe da vila, incitando os aldeões a caçá-la como uma maldição. De repente, ela acordou desse sonho angustiante e Ivy encontrou conforto na presença de seu leal companheiro, Sora, o Slime. Percebendo que sua ferida havia milagrosamente cicatrizado, Ivy agradeceu a Sora por sua ajuda e prometeu perseverar apesar dos desafios à frente. Grata pelo vínculo que compartilhavam, Ivy decidiu valorizar cada momento de sua jornada, determinada a seguir em frente com uma nova determinação. O próximo dia começa quando Ivy e Sora despertam para a luz da manhã. Sora está mais enérgico e isso chama a atenção de Ivy enquanto ele mostra suas novas habilidades. E enquanto eles desfrutam no café da manhã, Ivy percebe a transformação de Sora em adulto, marcada por sua altura e agilidade aumentadas. No entanto, sua alegria é passageira quando percebe o esgotamento de seus suprimentos de comida. Determinada a encontrar mais suprimentos, Ivy leva a Sora para a floresta, onde se depara com um lixão. Entre os itens descartados, Ivy encontra não apenas comida, mas também roupas. Ivy reúne várias doses e prepara uma mistura para saciar os desejos de Sora. Enquanto continua sua jornada, Ivy reflete sobre a companhia inesperada que encontrou em Sora, grata pelo seu companheiro em meio à incerteza de suas viagens. No caminho, eles encontram uma abundância de deliciosas frutas silvestres que Ivy coleta ansiosamente, apesar do desinteresse de Sora por elas. Persistente, Ivy saboreia a doçura das frutas, valorizando os momentos de alegria em sua jornada. Ao pôr do sol, Ivy e Sora encontram conforto em sua refeição compartilhada, gratos pela companhia um do outro. Ao perceber o apetite insaciável de Sora, Ivy fica preocupada com o esgotamento de seus suprimentos. Determinada a garantir que eles tenham comida suficiente para sua jornada, Ivy elabora um plano para fazer Sora dormir para que ele pare de comer. Ela conta uma história de Niná embaixo de uma árvore, recontando ali uma história de sua infância sobre um mundo à beira da guerra e uma magia esquecida com poderes misteriosos. Mas Ivy adormece no meio da história, sendo despertada por uma gota d'água, percebendo que a chuva chegou. Para sua consternação, ela descobre que Sora consumiu todas as suas poções, deixando-a sem nenhuma para a jornada. Ivy então decide pegar um rato para vender. No entanto, seus planos tomam um rumo inesperado quando ela encontra uma grande cobra em sua armadilha. Apesar do perigo, Ivy consegue subjugar a cobra e a carrega consigo. Enquanto continua sua jornada, Ivy sente um cheiro estranho, mas não encontra sinal de perigo. De repente, deparam-se com cavalos cobertos de sangue e uma carroça virada. Ivy protege rapidamente Sora do perigo e corre. Impulsionada pela adrenalina, ela percorre quilômetros antes de finalmente recuperar o fôlego ao se aproximar da cidade ao longe. Determinada
Determinada a procurar ajuda, Ivy entra na cidade através do seu portão principal. Ela busca assistência e entra em um prédio, relatando rapidamente os incidentes das pessoas de lá. A secretária, intrigada pelo relato de Ivy, instiga a fornecer mais detalhes. Ivy relatou o ataque na estrada, enfatizando os ferimentos brutais e os cavalos mortos, indicando o envolvimento de monstros em vez de bandidos. O homem de um olho só examinou atentamente o testemunho de Ivy e instruiu o grupo a investigar mais a fundo, prometendo uma recompensa por suas informações. Ivy então descobriu as recompensas por relatar incidentes relacionados a monstros da prefeitura. Grata pela oportunidade de ganhar dinheiro, Ivy aceitou o documento da secretária. Mais tarde, na farmácia, Ivy vendeu a cobra que havia capturado, descobrindo que seu valor de mercado era de 2 pratas. Após a inspeção, o farmacêutico descobre que a cobra que Ivy capturou é uma espécie feminina rara. Impressionado por sua raridade, ele oferece a ela 3 pratas por ela, junto com a promessa de pagamento adicional por qualquer outra que ela capturar no futuro. Feliz por ter grana, Ivy parte para encontrar comida para si mesma e Sora. Durante sua caminhada, Ivy se depara com um grupo de aventureiros, fazendo-a se esconder. No entanto, um dos aventureiros a reconhece de sua interação anterior e expressa gratidão pela informação que ela forneceu, que os ajudou a rastrear monstros responsáveis por um ataque recente. Ele a alerta sobre o perigo iminente e a aconselha a ficar na vila até que a ameaça seja eliminada. Mais tarde, Ivy coleta suas recompensas na prefeitura, recebendo um prato de prata no valor de 50 pratas e 2 moedas de ouro pela recompensa substancial por relatar monstros de alto nível. Atônita por toda essa grana, Ivy aceita o conselho cauteloso do funcionário em guardar a grana e pega de volta as bolsas que havia deixado para trás. Refletindo sobre seus ganhos, Ivy contempla os perigos da floresta e decide ficar na cidade até que os monstros ao redor sejam devidamente caçados. Com Sora ao seu lado, ela desfruta da noite como um sentimento de contentamento, grata pela companhia dele em meio à incerteza de sua jornada. Ao adormecer, Ivy contempla um momento tranquilo, valorizando seu vínculo com Sora antes de ir de berço. Ivy foi à floresta para pegar alguns ratos no campo, mas alguém quebrou sua armadilha. Nesse momento, Sora começou a sentir algo e, seguindo a direção de Sora, Ivy chegou perto de um arbusto. Lá ela sentiu o cheiro de sangue e ficou um pouco assustada. Atrás do arbusto, ela encontrou um monstro ferido semelhante a um puma preto que tá quase indo de arrasta. Ela pegou seu livro de magia e leu. Esse é um monstro raro de classificação SS e muito furioso por natureza. O puma tentou atacar Ivy, mas estava tão fraco que acabou desmaiando. Ivy percebeu que o monstro estava à beira da morte e ficou triste, dizendo que ficaria ao lado dele. Ela começou a acariciá-lo, realmente querendo ajudá-lo, mas sem saber como, e ficou ainda mais triste com isso. Vendo Ivy triste, Sora pulou alto e se expandiu, cobrindo o puma. No início, Ivy pensou que Sora estava o devorando, mas depois de ver o puma sendo curado, ela percebeu que, assim como ela, Sora também estava curando o puma, e se perguntou que tipo de slime misterioso era aquele. Depois que Sora terminou de curar o puma, ele se aproximou de Ivy. Assustando-a, ela pensou que o puma iria atacá-la, mas ele começou a ronronar e abraçar Ivy, tentando agradecer. Ivy então quase deu tela azul, pois segundo o livro que ela leu, é necessário pelo menos uns 5 grupos de aventureiros de elite para conseguir tancar esse miante gigante aí, e que as pessoas que ficaram de frente com ele isoladas viraram história, pois nunca ninguém sobreviveu. Então Ivy começou a acariciar a besta, dizendo que talvez não seja aquela besta lendária, mas a gente vê o Sora ali mandando aquele pupu dele, então certamente demonstrando que sim, o brabo ali é ele. Ela realmente queria domar essa besta, mas pensou que como ela era domadora de rank 0, não havia forma de fazer isso. Mas será que ela é realmente tão fraca quanto pensa? Então, dizendo que seu pelo é realmente fofo, ela decidiu pelo menos dar um nome a ele, e o nomeou de Ciel, que significa céu em outro lugar. Ele realmente gostou do nome, mas Ivy não sabia de onde veio esse nome em sua mente. Então Ivy os apresentou e eles se tornaram bons amigos. Então Ivy sentiu humanos e levou Sora para dentro de sua bolsa. Ela realmente queria viajar com Ciel, mas achava que seria perigoso para ele se ele fosse visto por humanos. Eu já pensei que seria perigoso para os humanos, mas enfim. Então Ciel abraçou Ivy e correu para dentro da floresta dizendo adeus. E Ivy se perguntou, será que eles vão se encontrar novamente? Então vemos Ivy chegando perto de uma vila. Lá, depois de ver o guarda, ela ficou um pouco assustada. Então o estranho a assustou
e Sora por alguma razão começou a se arrepiar pro homem. Ele então tentou passar pelo portal da vila, mas o guarda o impediu, perguntando o que o trouxe à vila. Ele tentou explicar que estava ali para encontrar um amigo muito antigo, mas o guarda imediatamente percebeu que ele estava mentindo. Ele então agarrou o homem e com sua espada cortou sua bolsa. E bem, dali a gente viu surgir os litrão de cachaça que provavelmente ele iria contrabandear por ali. Apavorado, o homem tentou inventar desculpas, dizendo que não sabia como aquilo foi parar na sua bolsa, mas o guarda agarrou seu pescoço e chamou seu amigo Velivera, dizendo que pegou um traficante de pinga e que era para chavear o meliante. Velivera então menciona que ele poderia ser um pouco mais gentil com o homem e tal, mesmo ele sendo um criminoso, e o carinha da cicatriz ali diz que gentileza ele vai mostrar depois que foi conversar com o meliante de novo. Rapaz, o pau vai torar. Vendo isso, Ivy se perguntou se Sora sabia que aquele homem era um cara ruim, mas, mais importante, aquele guarda realmente era assustador pra Ivy. E então, nervosa, ela tentou passar pelo guarda, mas ele parou a Ivy, perguntou por que não a viu na vila e perguntou de onde ela veio. Enquanto perguntava, o guarda parecia cada vez mais intimidador e a Ivy ficou calada de medo. Nesse momento, um inseto pousou no ombro do guarda e Ivy o alertou. Ele começou a afugentar o inseto, o que deixou a situação um pouco mais leve. Então o guarda agradeceu a Ivy e a Ivy começou a andar, mas o guarda parou novamente, dizendo que não deu permissão para ela sair. Então, ainda mais nervosa, Ivy disse que veio da Vila Latomy. Assim que o guarda ouviu o nome da vila, ele ficou chocado e disse que ouviu que a Vila Latomy não estava indo nada bem, mas ele não pode acreditar que eles estavam enviando crianças embora para economizar comida. Então, para animar a Ivy, ele disse que ele deveria se tornar um aventureiro, dizendo que seria difícil, mas ele nunca vai dormir com fome. Então o guarda acariciou a Ivy e disse para se cuidar. Enquanto a Ivy se afasta, ela questiona o que está rolando em Latomy. Enquanto a Ivy caminhava dentro da vila, ela ficou maravilhada com o quão grande era. Então ela foi em uma direção a um açougue ali e perguntou se ela compra carne de rato selvagem caso ela casse. A senhora ali diz que sim, desde que esteja em boas condições. Enquanto a Ivy se afasta, sua voz interior a alerta para não dormir na floresta, pois havia a possibilidade de se encrencar na floresta com monstros e coisas do tipo, decidindo então ficar no campo dos aventureiros. Ao chegar, ela não podia acreditar no quão grande o acampamento era. Na entrada do acampamento, Ivy notou mais um guarda assustador e nervosamente tentou entrar no acampamento quando o guarda parou. O guarda perguntou se Ivy estava sozinha e ela disse que sim. O guarda, sem perguntar nada, deu a Ivy um passe de madeira, dizendo para não perdê-lo. Ivy perguntou quanto ela tinha que pagar e o guarda, com uma voz cansada, disse que não precisava pagar, apenas era para ela ir ali e ficar segura. Então, Ivy finalmente entrou no acampamento e disse que ficou com medo sem motivo, mas se perguntou por que todos os guardas eram tão assustadores. Então ela foi para um canto e tirou um pano velho ali, espalhando no chão e deitando nele, dizendo que estava perfeito. Então ela notou algumas tendas de acampamentos ali muito chiques, dizendo que aventureiros de alto nível devem estar morando lá. Ela lembra que tem dinheiro da recompensa da dica, então ela vai ao mercado verificar os preços das tendas de segunda mão. Ela esbarra em Ogd, que é o guarda que estava lá no portão naquele momento, que quer saber o que ela vai comprar. Eles se assustam e Velivera pede para ele não assustar a criança. Eles descobrem que a Ivy quer comprar uma tenda e Ogd fica surpreso que ela não tenha uma e se pergunta se ela foi expulsa de sua vila sem nada. Isso só confirma para eles as dificuldades que sua vila está enfrentando. Ele se apresenta para Ivy e Ogd a agarra ansioso para mostrar a ele uma ótima loja administrada por um velho habilidoso. Velivera o adverte para ter cuidado porque ele vai machucar a criança se arrastar ela assim. Como um pedido de desculpas, Ogd promete ajudá-la a conseguir a melhor tenda possível. Logo depois de chegarem à loja do velho, ele troca algumas piadas com Ogd, dizendo que não há nada para eles comprarem ali. Ele informa ao velho que trouxe uma cliente para ele e que ele também mostra sua simpatia quando ouve que a Ivy é de Latomy. O guarda exige um preço bom para uma tenda de qualidade e o velho aponta os vários níveis de durabilidade que se correlacionam principalmente com o peso da tenda. A Ivy está mais preocupada com o preço, mas é informada de que depende do seu orçamento. Todos ficam surpresos ao ouvirem que ela tem um orçamento de 5 Guidal. Ela acha que isso não é suficiente e revela que ainda tem mais 2 moedas de ouro, mas que ela não queria gastar. Os guardas estão chocados e se perguntam como ela veio a possuir uma quantia tão grande de dinheiro. Elas informam sobre a recompensa que recebeu de uma vila recente que ela esteve pela dica sobre um ataque de monstros. Pelas recompensas, os guardas têm certeza de que deve ter sido um monstro de alto nível. Eles estão apenas felizes que ela tenha saído em segurança. O velho informa a ela que ela pode conseguir uma boa tenda por 5 Guidal. Ele retira uma tenda leve e resistente, notificando-os de que é um modelo mais recente.
Um aventureiro comprou ela nova, mas se casou e desistiu de ser um aventureiro. Então a tenda mal foi usada quando ele a comprou. O velho também fez algumas melhorias nela. Ele disse que venderá ela por 5 Guidal, o que é um ótimo negócio, porque foi o preço que ele comprou sem fazer as melhorias. Após confirmar a transação, ele pede para ela marcar a tenda para diferenciá-la das outras. Ela decide usar o nome Sora com sua marca escrita em kanji japonês e tem certeza de que isso é de sua vida passada. O velho lhe dá uma pequena bolsa mágica como bônus. Ele quer que ela coloque seu dinheiro dentro. Isso poderá dar a ela uma proteção extra, porque os outros não podem ver dentro dela. A garota está extremamente grata pelo presente. O trio sai da loja e Ivy fica feliz por ter conseguido comprar algumas coisas boas. Ela agradece aos guardas pela ajuda. Viliver aponta que eles devem voltar para sua patrulha. Old se despede dela. Mais tarde, ela volta para a clareira e monta sua nova tenda sem incidentes. Ela traz Sora para mostrar a ele sua nova casa. Com isso, eles devem estar protegidos dos elementos. O Slime está igualmente animado. Ela então sente que a conseguiu de graça, dado como ela conseguiu o dinheiro e o bom negócio que o ferreiro lhe deu. Ivy se pergunta se tem permissão para ter todas essas coisas boas. Ela decide comemorar mesmo assim. Primeiro, ela gostaria que eles fossem para o depósito da cidade para pegar algumas poções enquanto ainda está claro lá fora. Como é uma vila grande, ela tem certeza de que as pessoas jogaram fora muitas coisas. Ela sai e chama a atenção de alguns aventureiros desagradáveis. Eles se aproximam e a chamam de ladrão. Um deles olha para sua tenda e mente que é a dele. Ivy assegura que comprou a tenda e isso irrita o líder do grupo, enquanto ele a chama de mentirosa enquanto a agarra. Outros a insultam e continuam a intimidá-la. O guarda interrompe e ameaça expulsá-los se causarem problemas. Eles mentem que Ivy roubou a tenda deles. O guarda pede uma prova de propriedade, mas eles não podem fornecer e apenas dizem que uma criança como ela não pode pagar por uma tenda dessas. O guarda então liberta a Ivy do aperto do líder e revela que Ogd é o capitão da vigilância da vila e que Veliver é o vice, enquanto informa a eles que esses dois são os caras que escoltaram Ivy quando ela comprava a tenda. A garota fica chocada ao ouvir que eles são figuras importantes na vila. Os bunda mole ali recuam, mas é tarde demais, porque eles são apreendidos pelo resto dos guardas. Ogd informou o guarda sobre Ivy e o mandou ficar de olho nela. O guarda lhe dá uma nova poção de cura como pedir desculpas pelo incidente. Naquela noite, ela dá as poções pra Sora enquanto come sua comida, mas Slime a rejeita, já que ele prefere a poção fresquinha de sua bolsa. Ivy se recusa a dar nova poção pra ele, porque ela precisa dela em caso de emergência. No dia seguinte, a Ivy sai de sua tenda e comenta sobre o quão bonito o dia está. Ela informa a Sora que eles vão caçar. Ao sair da clareira dos aventureiros, ela é calorosamente saudada pelo guarda, que adverte a ter cuidado enquanto caça. Ao se dirigir aos portões da cidade, todos os guardas ao redor a cumprimentam e fazem alguns comentários positivos. Ela está um pouco confusa sobre como todos sabem seu nome, mas prossegue em direção à floresta para caçar. Ela enfrenta os mesmos problemas com suas armadilhas sendo destruídas. Ela se preocupa que não vai pegar nada para vender nesse ritmo. Seu objetivo é economizar o máximo de dinheiro possível durante o verão para que possa sobreviver quando o inverno chegar. A garota sente uma presença incomum e se vira para encontrar Ciel segurando um monte de coelho que caçou. O grande gato os deixa ali na frente dela, sugerindo que ela os pegue. Ivy percebe o gesto e abraça o animal, grata pela sua ajuda. São 9 ao todo, e ela percebe que todos foram mantidos intactos enquanto eram caçados. Ela se pergunta como o animal conseguiu isso, mas está mais preocupada em vender a carne enquanto está fresca. Enquanto Sora e Ciel ali se divertem juntos, ela embrulha os coelhos. Os dois animais estão dormindo profundamente quando ela termina. Ivy acorda Slime e informa que eles devem voltar se quiserem vender a carne fresca. Após uma inspeção mais detalhada, sua eu do passado pensa que Ciel é um Adandra. Ivy admite que realmente se parece com o que está no livro. A garota fica surpresa por não ser tão selvagem quanto o livro descreve. O grande gato se aninha a ela enquanto ela agradece mais uma vez pelos coelhos. Ciel desaparece nas moitas, fazendo a dupla também se afastar. Ivy comenta sobre a força aprimorada de Sora enquanto caminham. No entanto, seu lado desajeitado não mudou muito quando ele tropeça em um galho. Ivy segue direto para o açougue assim que chega. A senhora inspeciona a carne e comenta o quão fresca e sem cheiro ela está. A açougueira pode dizer que ela os caçou sem danificar os órgãos e pergunta como ela fez isso, que tipo de armadilha ela utilizou. Ivy responde desconfortavelmente, tal, e a senhora fica surpresa, porque a carne perde sabor conforme as criaturas lutam nas armadilhas, mas ela não vê sinais disso na carne da garota. Ela percebe que Ivy está relutante em fornecer todos os detalhes, então assume que é um segredo do ofício dela e interrompe sua linha de questionamento. Ela elogia a garota por sua sabedoria antes de continuar sua análise da carne.
A senhora está satisfeita com a forma como foi cortada, então paga a ela 855 DAOs pela carga. A açougueira está mais do que disposta a comprar qualquer coisa que ela pegar, dada a qualidade. A Ivy fica aliviada que Ciel foi tão útil, porém numerosos guardas perguntam sobre sua caçada, o que a assusta ao ponto dela se esconder em um beco para descobrir como todos a conhecem. Velivera à vista e pergunta o que ela está fazendo escondida num lugar desses. Depois de ouvir sua explicação, ele revela que sua súbita fama se deve ao Capitão Holt. Ele disse aos guardas para ajudar se vissem que ela estava em apuros. O vice-capitão se desculpa se sua preocupação a assustou e ela apenas está aliviada que seja este o caso e não que eles descobriram sua identidade. Velivera se despede dela, pois ainda está em patrulha. Ivy aprecia a preocupação deles, mas não gosta de chamar a atenção. Mas ser cuidada assim a faz pensar que a cidade pode ser um bom lugar. Eis que ela avista uma loja que tem algumas frutas Zaro e ela quase tem um ataque cardíaco quando olha o preço. O vendedor explica que levou muito tempo para obtê-las. A Ivy quer saber se elas foram colhidas na Vila Latomy. O vendedor revela que lá é o único lugar onde a fruta pode ser cultivada. No entanto, a safra desse ano foi ruim. Ivy confessa que ela é da vila, mas está viajando sozinha. Quando ele pergunta, o cara assume que ela está ali por causa do estúpido chefe da vila. Ele fica surpreso que ela não saiba o que aconteceu com a vila. E ela então informa a ele que fugiu da vila quando ele perguntou se ela foi expulsa. O vendedor revela que tudo começou a dar errado por lá após a morte da vidente Luba. Ela sempre protegeu as colheitas de Zaro, usando seus poderes para prever os melhores momentos para colher a fruta, já que a fruta Zaro não estará apta para venda se o timing for perdido. Por isso, a habilidade de prever o futuro de Luba era tão necessária por ali, e a senhora era tão amada e respeitada pelos moradores. A venda da fruta é a principal fonte de renda de Latomy. O chefe da vila não gostava disso, então, de acordo com os rumores, quando Luba ficou doente, ele não a tratou, o que a levou à sua morte. A Ivy se lembra de algumas senhoras comentando como era estranho alguém falecer de um resfriado durante o verão. Também há relatos de que ele culpou uma criança, e isso explica porque ele usou a Ivy como desculpa para o falecimento de Luba. Com a perda de sua vidente, a vila mergulhou em dificuldades financeiras. O líder tem reduzido a população na vila para que haja menos bocas para alimentar. Algumas pessoas se rebelaram, levaram suas famílias e partiram. Outros foram simplesmente expulsos por sua insolência. A Ivy afirma que fugiu porque seus pais apoiaram o chefe da vila, o que causou problemas. O vendedor lhe dá um Zaro maduro demais que ele não pode vender para animá-la. A Ivy volta para sua tenda e não consegue acreditar no destino de sua vila e se pergunta o que aconteceu com seus pais e sua família. Ela reflete sobre como as coisas estão indo bem para ela agora se comparado com aqueles que a expulsaram. Ai, caras, como eu amo a tal da lei do retorno. A guria agora tem alguns companheiros para aproveitar essa nova vida. Ela se pergunta se isso é o que as pessoas chamam de felicidade. Sim, Ivy, isso é felicidade. Ela dá uma mordida na fruta e isso traz de volta a memória de sua infância. Ela faz uma nota mental para lembrar o sabor como um tributo à vidente que foi tão boa para ela. Ivy acorda para mais um bom dia e sai para caçar novamente. Dessa vez ela está muito mais confortável interagindo ali com os guardas. Ela coloca suas armadilhas em locais onde os monstros grandes não podem pisar nelas. Ela decide voltar para a cidade para procurar poções no lixão. Ela sente então outras pessoas na floresta e instrui Sora a entrar na bolsa. Dois membros do grupo que tentaram roubar sua tenda aparecem. Eles a culpam por causar a prisão de seu amigo. O vilão lembra que ela tinha um slime raro e exige que ela o entregue como compensação. Ivy se recusa a entregar Sora e foge. O doidão vai correndo atrás dela e Ivy conduz ele até uma de suas armadilhas. Ele se liberta, mas está furioso por ela ter enganado. A mulher então surge na frente de Ivy num piscar de olhos, o que a força a parar. Eles a seguram, exigindo saber onde está o slime. Seu assédio termina abruptamente quando o Ciel aparece. O medo em seus rostos é uma visão linda quando eles percebem que são diante de uma Dandra. Eles soltam rapidamente a garota e recuam. Eles ficam ali aterrorizados enquanto o gatão se aproxima deles. A mulher desmaia quando eles soltam um rugido. O cara até tentou fugir, mas é nocauteado e trazido de volta. Ivy expressa a gratidão, mas Ciel recua rapidamente quando ela sente mais pessoas. Ela reconhece a voz quando a chama e os direciona para sua localização. O capitão e o vice ficam surpresos ao vê-la. Eles estavam patrulhando a floresta quando ouviram o rugido de um monstro e gritos humanos, então eles correram para lá. Ivy chama a atenção deles para os donos dos gritos. Eles voltam para a cidade, onde Ogt informa a ela que os aventureiros
ogros que ela estavam incomodando agora estão sob investigação. Eles têm roubado dinheiro e mercadoria de aventureiros usando acusações falsas. Os dois que pegaram anteriormente ali são procurados por assassinato. Eles se tornaram escravos para sempre e os outros dois foram condenados a longo prazo, então ela não precisa mais se incomodar com eles. Ela fica feliz ao ouvir isso e agradece Ogg por toda a ajuda. O capitão também revela que é uma recompensa pelo seu auxílio na captura de seus maus elementos. Ela recebe 2 Ladaus e 3 Guidaus, já que os criminosos eram perigosos. Ela então usa sua improvável calculadora baseada em ratos para mostrar que tem mais 5.000 ratos de campo em dinheiro quando combina a recompensa da cidade anterior e quase trava o Nintendo de tanta euforia. Ogg se preocupa com ela carregando uma quantia tão grande de dinheiro, então sugere que ela abra uma conta. Ele se oferece para ser seu fiador e os dois vão para a guilda comercial, onde Ivy se registra e faz seu depósito. O capitão fica surpreso ao saber que ela tem apenas 9 anos. Ela recebe um cartão que permite sacar fundos em qualquer guilda comercial em vilas e cidades. Sua vida passada o compara a uma caderneta de poupança. Velivera finalmente encontra Ogg e dá um fecho nele por desaparecer. Enquanto voltam, o capitão sugere que Ivy prove o prato da assinatura da cidade, que são os espetinhos de vale. Eles então vão para um local onde Ogg pede vários. Ela come e fica impressionada com o quão delicioso é. É revelado que o chefe tem uma habilidade culinária de 4 estrelas. Isso leva o capitão a revelar que os dois que pegaram tinham habilidades de corrida de 3 estrelas. Ogg gostaria que tivesse mais guardas com essa habilidade, mas Ivy tem uma expressão triste no rosto. Ela fica tímida quando eles perguntaram sobre sua habilidade. Ela informa que ela é uma domadora, mas não revela suas estrelas. Os dois guardas percebem que ela deve ter poucas estrelas e começam a animá-la, comentando como algumas pessoas com estrelas mais altas são inúteis. Eles apontam os criminosos que pegaram como exemplo. Eles dizem para ela não se preocupar se tiver apenas uma estrela, mas eles não sabem que ela tem 0. No dia seguinte, a Ivy se despede deles, pois está indo para a próxima vila, enquanto eles acenam para ela. E nisso é revelado que Velivera e Ogg sabiam que ela era uma menina. Eles também sabem que ela obteve a classificação mais baixa durante a avaliação nas guildas. Dadas suas circunstâncias, eles têm certeza de que ela está escondendo um segredo e esperam que um dia ela possa revelá-lo. Velivera então tem certeza de que ela irá no momento certo. Ivy se encontra na floresta dentro enquanto continua sua jornada. A garota persegue Sora, que tenta fugir. Mais tarde, ela alcança seu familiar e descansa para saciar sua sede com um pouco de água. Ela nota que Slime está cheio de energia, levando sua vida passada a afirmar que Sora mudou após curar os ferimentos de Ciel, quase como se tivesse comido as feridas e evoluído. Ivy não tem certeza do que significa evoluir, mas sabe que Slime gosta de poções azuis. Sua autoconversa é interrompida quando Sora corre para o final de um penhasco. Ela o segue e descobre que os Vale cavaram o solo todo. Ela então imagina o quão grandes devem ser para causar tanto dano. Algo então pula das moitas, fazendo ela se encolher. Sora tem um sorriso no rosto porque é Ciel. Ivy fica aliviada e pula na criatura feliz por vê-la. A garota faz um monte de carinho nele e assegura tanto a Ciel quanto Sora que ela ama a ambos. Naquela noite, Ivy monta o acampamento e desfruta de um pouco de carne de coelho que Ciel havia pego antes e agradece ao gatão. O Slime também aprecia suas poções. Ela espera acordar cedo para verificar as armadilhas para os ratos que ela preparou. Sem que ela soubesse, uma entidade estranha a observa de longe. O dia amanhece e Ivy caminha através de uma floresta cheia de névoa para verificar suas armadilhas. Ela não fica muito desanimada porque ainda tem a carne que sobrou da noite anterior, então planeja usá-la para o café da manhã. Ela estremece depois de sentir uma presença e percebe alguma atividade anormal à frente. A garota pede para Sora entrar em sua bolsa enquanto começa a evacuar. Ivy entra em pânico quando percebe que está sendo perseguida e até comenta que se está deixando enjoada. Ela não consegue correr mais quando chega a um penhasco. À medida que a presença se aproxima, ela nota uma figura e pensa que é um monstro, mas pela silhueta, a garota sente que poderia ser humana. Ela então grita para que não se aproxime, e nisso ela nota Ciel correndo em sua direção. Ele solta um rugido poderoso que faz a criatura desaparecer. Ivy fica ali se perguntando o que poderia ser aquela criatura. O gatão a pega enquanto eles seguem por um desfiladeiro. O Slime comenta sobre o quão confortável é o passeio. Ivy agradece novamente ao gato por salvar sua vida. Ela ainda pensa sobre a presença desagradável que ela tinha encontrado anteriormente. Ciel de repente para e começa a rosnar, enquanto olha para baixo do desfiladeiro. A razão se torna aparente quando um ogro pode ser visto escalando em direção a eles. O gatão a deixa no chão para enfrentar um monstro. Ele pula no ogro e o morde antes de derrubar o monstrão rio abaixo. Ivy chama por seu protetor, mas ela tem seus próprios problemas para enfrentar. Ela ouve um estrondo acima e olha para cima para encontrar um grupo de ogros descendo. A garota se
se esquiva e corre freneticamente. Ela se encontra em uma área com árvores mortas, onde bonecos de palha estão pendurados. A visão assustadora a faz congelar, mas a aproximação dos ogros a força a correr pela área. As coisas pioram para ela quando ela acaba acionando uma armadilha e é capturada. Os monstros a alcançam e se preparam para atacá-la, quando uma bola de fogo joga um deles para longe. Latroa, o nome do herói que apareceu por ali, mete fogo nos ogros restantes. Ele ouve os gritos de Ivy, se pergunta por que uma criança está ali. Shifali, a arqueira, rapidamente a derruba enquanto repreende Latroa por exagerar. O rapaz rapidamente corre para pegá-la antes que ela caia. Seu alívio é breve, pois um ogro se coloca diante deles e ataca, mas ele consegue escapar por pouco. Eles caíram em alguns slimes gigantes que foram convocados por Mira. Ele agradece por salvá-lo. Ela os chama de volta para sua bolsa. Isso é seguido por um ataque de Seizelk e Noga, que cortam o monstro com facilidade. Shifali age com eficácia, com vários tiros de flecha que derrubam os ogros restantes que tentam lutar. Eles levam Ivy para um local mais seguro e se apresentam como um grupo de aventureiros, conhecido como a Espada Flamejante. Agora eles estão agindo com uma equipe de supressão, porque foram encarregados de caçar os monstros que estão começando a superpovoar a área. O líder do grupo, no caso Seizelk, confirma que Ivy não está machucada antes que todos se apresentem individualmente. Revela-se então que Mira é de uma party diferente chamado Vento Verde, mas ela veio apenas para ajudar os seus aliados. Ivy retribui os gestos e se apresenta, o que faz todos rirem. Eles descem o morro até o acampamento deles, mas estão um pouco preocupados que ela talvez não consiga andar tão longe. Eles se perguntam o que ela está fazendo nas montanhas. A garota revela que está indo de Latmin para Otoa. A party fica chocada ao ouvir que ela viajou tão longe sozinha. Latroa informa que eles são um grupo de Otoa. O líder do grupo oferece para ela viajar com eles para casa, já que ainda há monstros perigosos vagando pela área. Ivy aceita alegremente. Seizelk aponta para o acampamento, mas daquele ponto em vista parece mais um posto avançado. É revelado que outros grupos de aventureiros se reuniram ali. Os outros continuam em frente, mas ela fica para trás quando avista Ciel segura e são, o que para ela é um grande alívio. Ela faz um gesto para o grande gato ficar escondido, caso contrário ele pode ser caçado. Eles finalmente chegam ao acampamento e está bem organizado, com comerciantes e vendedores. Os aventureiros colocaram repelente de monstros ao redor do perímetro local, então não há medo de serem atacados. Eles a mostram para a tenda deles e o líder do grupo dá permissão para ela usar o lote vazio ao lado deles. Mira se despede enquanto vai se juntar ao seu grupo. Seizelk e os outros dois seguem para uma reunião sobre a próxima fase da caçada aos monstros. Latroa fica para trás para ajudá-la com qualquer coisa que ela não entenda. Ivy então nota o nervosismo do rapaz do fogo ao se despedirem. Ela descobre que ele está encarregado de cozinhar, mas ele é ruim para danar nesse ofício. Seus camaradas sempre reclamam de sua comida, então ele tem medo de cozinhar quando é sua vez. Ivy está interessada em ouvir sobre o seu processo de cozimento antes de oferecer ajuda. Latroa revela que ele tem uma habilidade de ataque com chama de 3 estrelas. Ele usa isso para assar e grelhar a comida antes de adicionar seu sal e pimenta. Ele implora para ela ajudá-la a preparar o jantar. Ela está mais que feliz em ajudar. Ela primeiro informa que para remover o sabor forte deve-se utilizar ervas antes de cozinhar. Ela corta os legumes e os prepara. Latroa assiste maravilhado enquanto ela trabalha. Quando os outros chegam, a comida já está pronta e disposta na mesa. A variedade de pratos é impressionante. Eles agradecem pela refeição e dão a primeira mordida e todo mundo se emociona. A Ivy fica um pouco preocupada porque pensa que a comida não está do agrado deles, mas na verdade a reação deles se deve justamente porque a comida está muito boa. Eles não conseguem parar de comer. Os outros ficam surpresos com como ela conseguiu remover o forte sabor da carne de coelho selvagem. Mira passa por perto e não consegue deixar de comentar sobre o cheiro agradável vindo da refeição ali do pessoal da Espada Flamejante. Ela fica chocada ao vê-los finalmente comendo uma refeição decente, e a mulher fica atordoada com a delícia do prato. Enquanto comem, percebem que Ivy cozinhou tudo sozinha, mas a garota assegura que Latroa ajudou a controlar o fogo com sua habilidade. O rapaz fica animado e lança uma bola de fogo no céu. Ela explode e ilumina o céu noturno. Sua vida passada os compara com fogos de artifício e explica que são reações de cor das chamas devido ao elemento metálico queimado. Mira percebe a reação de Ivy e quer saber no que ela está pensando. A garota revela como adicionar uma variedade de metais pode tornar as chamas mais bonitas. Mira despeja uma bolsa cheia de metais reciclados da Ivy.
A garota cria um saco com os ingredientes dentro. Ela entrega para Latro e pede para ele lançar e atirar. As novas cores iluminam o céu, então todos no acampamento a observam. Depois da refeição e do espetáculo, Ivy insiste em ajudar a limpar quando Seizel que pede para ela descansar. Quando todo o trabalho é feito, ela dá comida para Sora em sua tenda antes de dormir. Enquanto isso, os membros do Espada Flamejante discutem a situação de Ivy com base em sua interação com ela. Ela está muito magra, indicando que não tem comido bem. O líder nota que ela é muito preocupada com todo mundo e quer ajudar todo mundo e suspeita que Ivy sinta que será descartada se não for útil. Latro ouve silenciosamente enquanto comentam sobre como seria difícil ajudar a garota com esse problema pessoal. Na manhã seguinte, Ivy vai até o depósito do acampamento e não pode acreditar na quantidade de poções velhas que foram descartadas. Ela começa a embalar as poções de cura em sua bolsa para Sora se alimentar mais tarde, quando sua atenção é capturada pela passagem de alguns slimes. A garota é acompanhada por Mira, que veio para que seus slimes se livrem do lixo. A mulher então revela que tem slimes raros que podem consumir espadas. Ela explica que os domadores que podem controlar as variações raras dessas criaturas têm uma alta posição social. No caso dela, ela tem muitos conhecidos entre pessoas importantes. Como Mira conhece bem as criaturas, Ivy pergunta se ela já viu um slime desintegrado. Mira nunca encontrou algo tão raro. Ela acrescenta que isso poderia ser vendido por muito dinheiro se alguém conseguisse capturar uma criatura dessa viva. Ivy de repente sente frio quando sente a presença que a perseguiu anteriormente. Mira se pergunta o que há de errado com a garota, mas a má vibração desaparece quando os membros do Espada Flamejante e outros trazem seu lixo para o local. Mira fica surpresa com a quantidade de coisas que eles estão descartando. Seizel que interrompe para anunciar que eles estarão voltando para Otoa, já que o esquadrão de supressão eliminou os monstros na floresta. Naquela noite, os membros da Espada Flamejante brindam ao término de seu trabalho. Ivy prepara um pouco de carne grelhada para eles como agradecimento pelo trabalho árduo. Enquanto desfruta de seus espetos, ela os surpreende com uma sopa de carne que também é amada por eles. Eles não conseguem parar de elogiar a menina por suas habilidades de culinária. No entanto, ela está mais preocupada com o bem-estar de Ciel, pois foi relatado que todos os monstros da área foram caçados. Sua vida passada informa que se eles tivessem realmente lutado contra a Adundra, todos teriam feito um grande alvoroço sobre isso, e ela não ouviu ninguém mencionando tal coisa. Os membros do grupo mais tarde vêm para garantir que Ivy também tenha comido um pouco da comida, pois eles perceberam que ela não come direito apesar de ser a única a cozinhar. Ela tenta garantir que sim, mas eles não acreditam nela. Mira se junta a eles e apresenta seus irmãos gêmeos mais velhos, Tort e Marma. Latro revela que os três irmãos compõem o grupo Vento Verde. Os gêmeos souberam da inteligência de Ivy através de sua irmã e podem perceber isso através de sua interação com ela. Eles oferecem a ela para se juntar ao seu grupo quando ficar mais velha, mas Latro recusa e diz que ela na verdade é seu irmão mais novo. Seizel que o repreende por brincar. Os gêmeos rapidamente se desculpam quando o grupo Rei do Raio se aproxima. Ivy percebe isso e Latro revela como os irmãos se sentem desconfortáveis perto do Capitão Borouda, o líder do grupo. Ele já ouviu a história de Ivy e de Seizel, que implora para ele escoltá-la até Otoa como precaução contra o que eles discutiram anteriormente. A garota fica feliz em obter mais uma confirmação de que viajará com o grupo. Mais tarde, naquela noite, ela libera Sora e o alimenta com muitas poções de saúde vencidas. Ela observa seu familiar aproveitar sua refeição quando a presença anterior retorna. A Ivy começa a ficar assustada e pede para Sora entrar na bolsa. Ela sente que essa presença está se aproximando enquanto a gente vê até a chama de seu quarto dançar violentamente. De repente, a presença desaparece e a Ivy respira aliviada. Logo em seguida, ela é chamada por Latro, que vem pedir para ela ajudá-lo a cozinhar o café da manhã no dia seguinte, ao qual ela concorda. A garota verifica a área e não encontra ninguém por perto. Ela se pergunta se Latro é a causa da presença, já que ele apareceu logo após ela. Sora sugere que ele não é o responsável, mas ela não entende completamente. Ela menciona o nome de Mira quando se pergunta se a senhora seria capaz de entender Sora. O slime faz seu gesto de perigo adiante após ouvir o seu nome. Ela se lembra de Sora fazendo o mesmo estilo de arrepio ali quando ele encontra pessoas ruins. A garota pergunta ao Slime o que ela pensa sobre os membros do grupo da Espada Flamejante, e ele tem uma reação normal, mas assim que ela menciona o nome de Mira, ele faz seu gesto de ficar arrepiado. Não muito tempo depois do retorno do grupo para Otoa, Ivy é instruída a preencher um formulário onde ela deve nomear sua vila natal,
mas ela reluta. Latra e o administrador entendem que ela quer manter isso em segredo quando descobrem que ela é da vida de Latomy. O passador deixa claro que ela precisa de um fiador e não acredita que o Capitão Ogde seja o dela. Após confirmar usando seu passe de depósito, o administrador permite que ela preencha o formulário sem inserir sua cidade natal, já que Ogde é o seu fiador. A garota escreve seu nome e seu objetivo de visitar a cidade. Ela recebe um passe que é necessário para entrar e sair do lugar. Essa é a primeira vez que ela está em uma cidade tão grande. Latra promete mostrar-lhe a cidade mais tarde. O grupo segue para a área de limpeza de aventureiros da cidade e Ivy fica confusa ao vê-los montar acampamento quando tem tanta casa na cidade. Borodo e Seizel afirmam que eles têm algo para conversar. Naquela noite, todos se reúnem e Ivy é informada sobre o perigo espreitando na cidade e na floresta circundante. Há um grupo sinistro sequestrando jovens e os vendendo como escravos. A guarda municipal localizou seu esconderijo e fez uma batida, mas os maus elementos receberam uma dica e fugiram no momento certo. Boroda promete esmagar esses criminosos, mas até lá ele aconselha a Ivy a ficar com eles e evitar viajar sozinha. Ambos os grupos estão em busca de qualquer pista que possa ajudá-los a descobrir quem está por trás dessa operação nefasta. Ivy decide ajudar, revelando que quase foi atacada. Um membro do grupo do Rei do Raio ergue uma barreira à prova de som antes que ela explique como foi alvo e perseguida por essa presença. Ela observa que a presença apareceu um pouco antes de Latra se juntar à cena. Seizel que então conclui precocemente e tenta culpar Latra por tudo. No entanto, Noga especula que a presença fugiu porque Latra estava por perto. O outro grupo concorda e abre seus suspeitos para todos aqueles do esquadrão de supressão. Ivy avisa a todos que Mira é sua principal suspeita. Todos ficam chocados ao ouvir isso e querem saber como ela concluiu, mas ela reluta em contar. Então todos respeitam seus limites. Naquela noite, ela conta a Sora seu dilema e o Slime a aconselha a contar a ele sobre isso. Ela se lembra da vidente informando que só revelasse seus segredos para pessoas em quem ela possa confiar. Caso contrário, esses mesmos segredos podem fazer com que ela perca seus aliados próximos. Na manhã seguinte, o grupo de supressão tem outra reunião confidencial. Eles informam Ivy que agiram com base em suas informações e percebem que Mira está escondendo algo. É revelado que os irmãos são cúmplices. O grupo rastreou Mira na noite anterior e os encontrou em uma reunião secreta com um comerciante viajante. Após o término da reunião, o cara que os seguia fingiu ter um encontro casual com eles para perguntar sobre seu conhecido. Eles simplesmente disseram a ele que estavam lhe dando direções. No entanto, isso não justificaria o uso de uma barreira cara de supressão de som. Shefali foi à guilda comercial para perguntar sobre o comerciante e é a primeira vez que ele esteve na cidade. Aí fica surpresa que eles tomaram tanta ação com base em sua especulação sem embasamento. Seizel que elogia por ajudá-los a fazer uma descoberta no caso. Ela fica emocionada que confiaram tanto nela. A garota decide revelar Sora para eles e seu talento para detectar pessoas ruins. Ivy também revela que é uma domadora. O grupo a aceita de braços abertos e sua vida passada elogia a Ivy por tomar a decisão certa. Ela não consegue acreditar que encontrou um lugar onde sua opinião é tão valorizada. Os rapazes podem ver como esse slime é raro e prometem não deixar ninguém saber, pois isso poderia fazer com que a garota se tornasse um alvo. Iniciamos o episódio exatamente onde o anterior encerrou, com os aventureiros embasbacados ao ver que Sora é um slime disforme. Borodo observa que em todos os seus longos anos de ocupação, nunca viu um slime tão raro antes. Latra aproveita essa oportunidade para orgulhosamente destacar como a Ivy é incrível, já que ele foi o primeiro a interagir com ela. O fato é que a maioria deles só ouviu falar de slimes transparentes como Sora em lendas e histórias. Enquanto isso, Rick Velter não consegue tancar o quão fofo Sora é e acaricia demais a criatura a ponto de precisar ser retirado pelos brothers do grupo. Os outros garantem a Ivy que o cara não tem más intenções. O lance é que ele é todo durão por fora, mas quando ele vê algo fofo, desmonta. Os bichos normalmente não gostam dele porque ele os aperta demais. Rick Velter então decide testar a habilidade de Sora em mente sobre seu nome, o que o slime detecta facilmente. O outro carinha ali diz que o teste é inválido porque pode ser conhecimento de Sora, o nome real dele, pois eles já se apresentaram. Então um dos estranhos ali se apresenta como Malric, e Sora se arrepiou todo. Ele então disse que a reação procede, pois ele é na verdade o Lockrick. Aí ele aponta o verdadeiro Malric e diz que ele secretamente bebeu a pinga do Shefali. Sora confirma que isso é verdade, o que obviamente causou uma treta entre os bebuns que estavam ali. E bem, ficou claro que Sora realmente tem o poder de reconhecer pessoas que mentem e são maldosas
mas das pessoas que não são. Eles todos comem juntos depois de interagir com o Slime, mas eles erguem a barreira de prova de som enquanto discutem o fato de que os 3 membros do Vento Verde são traidores. Seizelk reafirma como a organização de tráfico humano tem capturado pessoas na cidade há anos. Eles não conseguem encontrar nenhuma informação e mesmo quando a encontram não conseguem chegar a lugar algum. A ideia de que os traidores estão vazando seus planos para a organização é válida e, graças a Ivy, eles sabem que a party dos irmãos está envolvida até o pescoço. Seizelk sente que seria mais fácil para eles agir se capturassem o Vento Verde. Latra, no entanto, pode ver que Ivy está triste ao ouvir isso e também está decepcionado que Mira seja uma má pessoa porque ele a conhece desde a infância. Rickveld tem o mesmo sentimento porque Marma é seu amigo há tempos, mas o cara está decidido a capturá-lo se ele for um bandido. Ivy está interessada em saber quando a organização se tornou ativa, mas Boroda revela que foi há mais de 10 anos. As pessoas pensavam que os jovens desaparecidos tinham sido vítimas de monstros, mas há 7 anos atrás confirmaram a existência da organização, quando uma das pessoas conseguiu escapar e relatou isso a eles. Depois de ouvir isso, Ivy tem certeza de que pode haver outros comerciantes, dado o tempo que tem operado sem serem pegos. Seizelk traz o tópico do ataque fracassado porque houve um vazamento. Ele detalha como tiveram um aliado da guarda infiltrado na organização, mas ele foi eliminado. Havia apenas um punhado de pessoas que sabiam os detalhes da operação antecipadamente. O Vento Verde teria descoberto isso pouco antes de acontecer, o que não lhes daria tempo suficiente para agir. Isso apenas confirma que deve haver outros traidores. Boroda teme que lidar com o Vento Verde possa ser um problema porque a promoção do grupo foi indicada por um membro da nobreza. Essa foi também a principal razão pela qual ele confiou neles. Ivy acha a indicação muito suspeita e se pergunta se eles são amigos próximos do nobre. Boroda não entende dessa forma porque, segundo relatos, eles ganharam prestígio quando resolveram um problema para o nobre, o que levou à promoção deles para os aventureiros de alto nível. Revela-se que conseguiram a promoção por meio desse método é raro porque os nobres normalmente olham com desdém para os aventureiros. As coisas ficam mais estranhas quando ela descobre que os irmãos fizeram apenas um trabalho para o nobre. Nisso, os membros do grupo Espada Flamejante e Rei do Raio também foram solicitados a fazer um trabalho para o mesmo nobre. No entanto, eles lembram de ter sido feitas muitas perguntas invasivas. Ivy os informa que provavelmente eles estavam sendo avaliados para ver se eles poderiam se tornar aliados em sua conspiração ou não. Eles não conseguem acreditar que a garota notou isso antes deles. Ivy então revela a eles que ela tem apenas 9 anos, o que choca os outros. Ela revela que aquele dia foi o seu 9º aniversário e todos dão a ela parabéns, o que a deixa feliz porque faz anos desde que recebeu felicitações. E eles voltam ao tópico anterior e Boroda acha que esse caso acabou de subir ainda mais um degrau de dificuldade novamente, se um comerciante de escravos estiver entre a nobreza. Seizelk concorda e quer confirmar quem em posições mais altas de poder pode ser confiável com essa informação. Ele pede a Ivy e Sora que os ajude a avaliar o mestre da guilda. No dia seguinte, eles vão à guilda dos aventureiros, onde ela é apresentada ao mestre da guilda Rogueleaf. Sora se esconde na bolsa e indica que ele é confiável. O mesmo vale para o capitão Burksby e o vice-capitão Agrop da guarda municipal. Boroda usa um cristal aleatório ali com blefe para explicar que esse é um dispositivo que a Ivy lhes deu que pode detectar se alguém é bom ou mal. No entanto, o item é perecível, então se transforma em pedra e para de funcionar depois de uma semana. O mestre da guilda sugere que eles usem o item imediatamente para encontrar os comerciantes no meio deles. O capitão pretende apoiá-los e convocar todos os membros da guarda para teste. Eles então são enviados para a casa em que a organização estava usando como base. Como todos sabem, quando a invadiram, o lugar estava vazio e sem evidências deixadas. O grupo então cumprimenta os 2 guardas que são na porta e um deles, chamado Malgajula, é marcado como comerciante. Isso apenas aumenta sua determinação de pegar e identificar o resto. Eles organizam as reuniões e ao final do dia todos os guardas em serviço são testados. Dos 157 guardas, 38 deles eram comerciantes. Burksby não consegue acreditar que tantos se infiltraram por ali. Não é surpresa porque a organização consegue se safar sempre que eles encontram uma pista. Todos os seus movimentos têm sido vazados enquanto discutem a revelação, até que nisso o Conde Faltória e o Sr. Foronda entram. O Conde veio verificar a investigação deles já que estava na área e Ivy chamou sua atenção. Faltória se apresenta e Sora o identifica como uma pessoa má. Foronda também dá seus cumprimentos, mas ele é uma pessoa boa de acordo com o Slime. Assim que eles saem, é revelado ao resto que Faltória faz parte da organização.
todos ficam pasmos, porque o cara é um herói da cidade, gente. Isso é especialmente doloroso para Burksby, porque foi ele que deu ao Conde detalhes sobre o ataque. O capitão se culpa por ter sem querer entregue seus companheiros. Seizel diz a ele para não ser tão duro consigo mesmo, quando seu ódio deveria ser direcionado para a organização, afinal de contas ele não sabia. Ivy então notou que o intervalo entre a chegada deles e a de Faltória foi muito curto se o nobre fizer parte da organização, então sua chegada não pode ser considerada uma coincidência. O capitão aponta que os comerciantes entre os guardas não deixaram seus postos. Isso significa que é possível que a cidade esteja infestada pelo inimigo. Se for o caso, Latro não ficaria surpreso que não haja evidências. Borodo duvida que poderiam ter eliminado todas as evidências a tempo. Eles não poderiam ter retirado os itens do local, porque os outros membros da guarda teriam percebido, já que nem todos estão comprometidos com essa causa podre. Ivy então quer saber onde Malgajula procurou. Finalmente eles percebem que o cara provavelmente recebeu ordens para simplesmente desviar a investigação do quarto com as evidências comprometedoras. Eles estão então impressionados com as habilidades analíticas de Ivy para sua idade. O grupo vai para o quarto que Malgajula estava encarregado e o dispensa de seu dever. Eles rapidamente procuram o quarto e não encontram nada, mas o eu do passado diz a Ivy sobre ela verificar entre os livros, pois ela via isso nos filmes na sua vida anterior. A garota não faz nem ideia do que é filme, mas ela inspeciona a estante e percebe que tem um livro ali que parece mais desgastado que os outros por conta de manuseio. Ela pega uma cadeira e empurra esse livro, eis que uma porta secreta se abre. A garota cai, o que chama a atenção de todos. Eles se aproximam e encontram o quarto escondido que tem baús e documentos no chão. O grupo elogia a Ivy pelas suas habilidades incríveis de dedução. Eles abrem os baús e não conseguem acreditar na quantidade de dinheiro neles. A soma é tão grande que mostra que a organização é muito maior do que eles imaginavam. Boroda tem certeza de que deixar isso no quarto e fugir foi o melhor que puderam fazer. A outra caixa que contém os documentos de suas operações está cheia de evidências dos sequestros. O capitão Burksby sugere que eles deixem tudo como está, porque quer que a organização pense que eles não encontraram nada. Eles devolvem as evidências e saem da casa. Seizel que Burksby e Boroda têm se encontrado secretamente para planejar seu próximo passo. Latro destaca como Ivy e Sora abriram esse caso para eles, já que a cidade é perigosa para ela agora. Ele se oferece para escoltá-la a qualquer lugar que ela queira visitar. Os dois mais tarde vão para uma lavanderia para que ela possa lavar suas roupas e ela fica maravilhada ao ver um balde de água mágica para aqueles que não podem utilizar a magia de água. Latro aponta que isso é comum e ele até tem um para cozinhar, porque ele não pode usar esse tipo de magia. Latro também aproveita essa oportunidade para perguntar algo que estava rondando seus pensamentos. Ele quer saber se ele realmente é um menino. Ivy então começa a chorar e pede desculpas, mas ele entende a posição dela, pois ele sabe que é mais seguro viajar dessa forma. Ele sugere que mantenham isso em segredo dos outros por enquanto. Eis que eles são surpreendidos por Mira, que se oferece para dar um rolê com a menina, mas Latro insiste em acompanhá-la. Eles decidem sobre qual local irão e os irmãos gêmeos também saem de forma ameaçadora, dizendo que eles vão se divertir juntos e agora aguenta coração. Como será que essa situação irá se desenrolar? Será que a Ivy voltará a passar por maus bocados? Se vocês querem descobrir comigo como será a resolução dessa treta, deixa aqui nos comentários que vocês querem a parte 10, que eu trarei ela pra vocês. O episódio começa exatamente no mesmo local onde parou o anterior, com Latro e Mira se encarando naquele encontro nada agradável, eis que os dois se aproximam e a gente pensa, treta? Temos. Eles decidem resolver o assunto da forma mais adulta e civilizada possível, ou seja, decidem escolher o local que irão comer a base do pedra, papel, tesoura, com Latro ganhando no final. Eles então cancelam a ida ao Mamaroco e decidem ir ao Flo e se entupir de doces. Lá eles encontram o dono da loja, que é um cozinheiro de 3 estrelas e oferece a eles o melhor prato de sua loja, que ao comer todos acham muito delicioso. Os irmãos gêmeos, movidos pela gula, comem rapidão e já querem repetir, mas Mira e Latro os impedem, dizendo que eles devem ir devagar para degustar o doce da melhor forma possível. Latro até dá uma demonstração e tal, mas nossa prota reencarnada acha isso meio assustador. Latro então pergunta aos irmãos gêmeos sobre o convite repentino e eles revelam que ouviram muitas coisas boas sobre Ivy, de sua irmã ali, da Mira, e querem saber mais sobre ela pessoalmente, e é por
por isso que decidiram convidá-la. Enquanto olham para a Ivy, Sora se arrepia todo e informa que essas pessoas são muito perigosas e estão tramando algo muito ruim. Ivy fica assustada com essa revelação, mas apesar disso, ela se senta com eles e finge que não sabe de nada. Nesse momento, Latro arranca da sua espada e declara que se alguém deles tentar prejudicar Ivy, vai de comes e bebes. Os irmãos gêmeos veem isso como uma ameaça e revelam que eles querem apenas ser amigos de Ivy, nada disso, até porque Latro tem a bagatela de 3 estrelas em ataques de chama, ou seja, para eles virarem churrasco é um estalo. Latro então diz que ele sabe que ele é brabo nisso, mas ele também tem fraquezas, afinal eles têm a habilidade de defesa de 2 estrelas e ele, apesar de brabo no ataque, é nulo na defesa. Ao ouvir isso, os irmãos gêmeos dão um sorriso assustador e pensam que poderia ser interessante fazer um test drive com Latro, acreditando que dessa forma descobrirão quem é mais forte entre eles. Eis que Mira manda a galera controlar a testosterona ali e baixar a bola. Ela os repreende por seu comportamento incivilizado, mas eles zombam dela, dizendo que uma garota com habilidade de domador não entenderia isso. Eles julgam a habilidade de domadora dela como inútil, pois ela só pode domar os monstros mais fracos, como Slime, que só são úteis para dissolver lixo e não são capazes de ganhar mais dinheiro. No entanto, a Ivy vai em defesa dela e diz que Mira é incrível. Ela revela que quando viaja sozinha já passou por diversos lixões, dizendo que recolhe tudo que pode lhe ser útil em sua jornada. Em resumo ali, dizendo que o lixo de algumas pessoas pode ser o luxo de outros, e por isso ela acredita que cuidar do lixo é um trabalho incrivelmente importante. Ela encoraja a Mira a não pensar no que os outros estão dizendo, porque ela diz que vai ter gente que vai depreciar o trabalho dela, mas haverão outras pessoas que valorizarão. Com isso, Mira sorri e agradece por essas palavras gentis. No entanto, apesar de tudo isso, um de seus irmãos ali diz que não se importa com isso, pois eles só querem, na verdade, uma habilidade forte e chamativa que lhes traga dinheiro. Depois disso, Ivy e Latro se despedem no Vento Verde e seguem para seu acampamento. No caminho, Latro pergunta sobre os doces e Ivy revela que achou muito gostoso. Latro então explica que escolheu essa loja por um motivo. O carinha ali que administra, ele costumava ser um ótimo aventureiro, e com isso era garantido que ninguém iria tentar atacar eles ou algo do tipo. Por isso ele fez tanta questão de ir no Flo-Flo, e não no Mamaruco, pois lá ele não conhece e eles estariam expostos. A vida passada de Ivy então informa que se tivessem ido ao lugar sugerido, poderiam ter colocado drogas ou algo do tipo na comida. Latro então diz que nem tinha pensado nisso, mas sim, essa é uma das possibilidades. Mas com um olhar triste, ele diz que ainda não sabe o que fazer com eles, apesar de saberem que são traidores. Latro então compartilha suas memórias de infância e diz que quando era criança eles costumavam correr livremente pela cidade. Eles brincavam uns com os outros e quando faziam coisas boas os adultos elogiavam, quando vacilavam levavam ali um tapão e uns gritos, e diz que aquele era um tempo muito divertido, mas que desde que a organização começou a atuar, onde quer que uma criança esteja, um adulto tem que estar lá para cuidar delas. Ele revela que agora as crianças estão amarradas aos adultos e a cidade se tornou desconfortável e restritiva para elas, mas ele promete que fará de tudo para restaurar a paz que essa cidade costumava ter. Com isso, eles seguem para o acampamento e informam os outros membros do grupo sobre os movimentos do Vento Verde. Alguns deles acreditam que a organização está tentando sequestrar Ivy, mas Tifal se pergunta por que eles fariam algo do tipo em plena luz do dia. Latro diz que o motivo deles deve ser capturar a Ivy e vendê-la, mas Noga diz que é um risco até meio imbecil da parte deles, pois eles já sabem que a Ivy é protegida da espada flamejante e também pelo grupo Rei do Raio. Nesse momento, a vida passada de Ivy a informa que o grupo Vento Verde talvez seja uma distração, um bode expiatório ou algo do tipo. Ela continua explicando ali pra eles que não tinham entendido que talvez a organização não se importe que o Vento Verde seja descoberto e que eles sejam os traidores. Ela diz que se capturarem o Vento Verde, todo mundo acreditará que os traidores foram capturados e isso lhes dará a chance de completar seus trabalhos mais facilmente, já que não tem ninguém ali em perseguição em vista, eles vão achar que já resolveram o caso. Então ela tem uma ideia e diz a todos para espalhar a notícia sobre os traidores em todo o reino. Ela acredita que dessa forma a organização fará de tudo para não vazar nenhuma das informações sobre seus planos e tentará recuperar todo o dinheiro e o documento que deixaram na base. Ela diz que isso dará a eles uma chance de capturá-los, mas o carequinha ali diz que isso pode não ser uma boa ideia, pois dessa forma Mira e seus
seus irmãos se tornarão criminosos procurados em todo o reino e não poderão mais ser aventureiros. Ivy acredita que eles devem estar usando Mira e seus irmãos como peões sacrificiais, e uma vez que seu papel como isca estiver concluído, eles tentarão silenciá-los de uma forma ou de outra, e bem, vocês sabem, né, e de arrasta e tal. Ao ouvir isso, Lator congela e diz que ele quer informar a Mira sobre isso, mas Seizel que rechaça a ideia do cara na hora, porque ele não quer revelar o plano deles pra eles. Nesse momento, Ivy decide que quer se tornar uma isca e depois atrair o Vento Verde pra vir atrás dela. Ela explica que se eles derem a eles informações falsas, como por exemplo, de que a segurança na base estará fraca, eles virão recuperar o dinheiro e os documentos, e isso poderia ser usado para capturá-los. Seizel e Boroda acham que esse é um bom plano, mas não querem colocar a vida de Ivy em perigo, e se lutarem contra eles de frente, não sabem quantos traidores há entre eles, e dessa forma não poderão garantir sua proteção. No entanto, Latros interrompe, dizendo que protegerá Ivy com sua própria vida. Com isso, o grupo da Espada Flamejante do Rei do Raio decide seguir o plano de Ivy e dizer a todos para começarem a espalhar a falsa informação sobre a base. Mas uma nova dúvida surge, pois eles ainda sentem que não sabem muito sobre os traidores que estão entre os aventureiros e quem são eles. Nesse caso, eles se questionam de que forma proceder, e nesse momento Ivy tem outra ideia e diz a eles para apresentá-la a todos os aventureiros, pois usará os poderes de Sora para detectar os de fé e os inimigos. Ela diz então que usarão um item mágico para fazer os inimigos dormirem quando tentarem recuperar os documentos e os dinheiros ali, e os aliados que porventura estiverem misturados não haverá um problema quanto a isso, pois a magia do sono não os machucará, apenas vai botar todo mundo para dormir, e dessa forma poderia ser realizada uma contenção geral. Boroda e os outros gostam da ideia, mas ainda não conseguem tomar uma decisão, pois não querem colocar a vida de Ivy em perigo. No entanto, Ivy diz que essa é a última chance de capturar a organização, pois eles ainda não sabem sobre Sora e seus poderes. Esse é o primeiro momento nessa década toda aí de procura que eles estão de fato na frente do inimigo. Com isso, Boroda concorda com a ideia dela e diz a todos para se prepararem, pois atacarão a organização em breve. Ele informa ao mestre da guilda Roughlif sobre o seu plano e este reúne todos os aventureiros a seu pedido. Ele apresenta Ivy a todos os aventureiros e diz que a guilda dos aventureiros foi encarregada para garantir a segurança de Ivy. Ele diz para se apresentarem um a Ivy, pois quer que todos lembrem de seu rosto e quando ela estiver em perigo, a ajudem. Com isso, Ivy começa a observar os aventureiros e encontra a maioria deles como traidores. Enquanto isso, Agrop e o Capitão Burksby têm uma conversa profunda entre si. Burksby diz que testemunhou um sorriso no rosto de Boroda depois de tantos anos. Ele revela que após a chegada da organização, todos foram atormentados pelos crimes da organização e pouco a pouco foram se esgotando, visto que tudo perdura por tanto tempo e nada de positivo de fato acontece. Ele explica que inúmeras foram as tentativas de encurralá-los, mas eles sempre fugiam todas as vezes e por conta disso, eles testemunharam muitas baixas e várias delas eram amigos. Burksby diz que Boroda está entre aqueles que perderam tudo por conta da organização, mas agora ele acredita que os tempos estão mudando. E isso se deve a Ivy, que trouxe um sorriso não apenas para Boroda, mas também para ele mesmo. Assim que ele termina seus pensamentos, Shifal e os outros entram em cena e dizem que ele precisa reunir alguns aventureiros, pois precisam ir à floresta para eliminar um monstro feroz. No início, Burksby se pergunta sobre o que eles estão falando, já que eles já eliminaram todos os monstros perto da cidade. Mas então ele percebe que isso é um plano para contra-atacar a organização maligna. Ele diz a Agrop para seguir o plano deles e concorda felizmente. Enquanto ele sai, Burksby pergunta a Shifal sobre o que é o plano deles, mas Shifal diz que não vai revelar nada, pois acredita que eles podem estar sendo ouvidos por alguém. Nesse momento, Gabojula, o cidadão ali do cabelo roxo, chega e conta a Burksby sobre Agrop, que ele está reunindo homens para a incursão no monstro, mas Burksby diz que o mandou fazer isso. Noga diz que isso pode não ser bom, pois acredita que a organização tentará atacar essa base quando eles estiverem ausentes e sugere que Burksby peça a Gabojula para selecionar alguns homens para a base. Burksby concorda com o plano e diz a Gabojula para fazer isso, que concorda imediatamente depois de ouvir. Assim que ele sai, Burksby novamente pergunta a Shifal sobre o plano deles, e Shifal mostra a ele um item mágico que é usado para fazer as pessoas dormirem. Ele revela que estão planejando capturar os comerciantes e para que isso funcione, eles precisam fazer seus aliados dormirem também.
Birksby não consegue acreditar que Borodha e os outros tiveram essa ideia insana, mas para sua surpresa, She-Fall diz que essa foi ideia de Ivy. Com isso, Gabojula reúne todos os aventureiros necessários e Borodha se sente feliz que está tudo seguindo de acordo com o planejado. Birksby diz que colocou alguns aliados em seu grupo, pois acredita que a maioria dos homens que Gabojula escolheu para a guarda são comerciantes. E quanto aos comerciantes que possam estar no grupo de Agrop, Borodha diz que os levará o mais longe que puder, caso eles tentem tumultuar a situação. Eles não serão capazes de prejudicar as pessoas da cidade. Por outro lado, Mira agradece a Ivy por defendê-la e a convida para comer doces novamente. Dessa vez ela quer ir para Mamaroko, para o qual Latroa e Ivy concordam felizmente. Com isso, eles seguem para Mamaroko e Latroa diz a nossa prota para se preparar, pois estão entrando em território inimigo. E bem, o episódio acaba e eu já digo com toda a convicção para vocês que se eles relarem um dedo na nossa prota, a paz não é uma opção. Mas e aí, o que vocês acham que vai rolar no episódio que vem? Se vocês querem continuar acompanhando esse anime surpreendente comigo, deixe aqui nos comentários que vocês querem a parte 11 que eu trarei ela pra vocês. Iniciamos o episódio dentro da loja de doces Mamaroko, onde a nossa prota não consegue decidir o que escolher e Mira então sugere que ela escolha o Danzo, que é o doce mais doce dessa loja. Latroa impede de fazer isso, pois revela que Danzo é muito perigoso e uma mordida dele é capaz de fazer a pessoa desmaiar. Mira diz que ficará tudo bem e informa o dono da loja para preparar o Danzo, um para cada um. Latroa tenta impedir o dono da loja e diz para ele cancelar o pedido, mas o dono da loja, chamado Sr. Hag, diz que essa é a primeira visita de Ivy à sua loja e ela tem o direito de experimentar a doçura do Danzo. Nesse momento, enquanto o Sr. Hag ele se dirige para preparar esse doce, nosso brother Sora informa a Ivy que o Sr. Hag também é malvadeza. Com isso, ela informa a Latroa sobre isso e eles começam sua operação. Latroa então conta ao Vento Verde que o motivo deles terem vindo ali junto com eles é que tem algo que ele quer compartilhar com eles e ele quer pedir ao grupo para que eles possam lhe ajudar em uma missão especial. Assim que ele começa a contar sobre a missão, o Sr. Hag ouve atentamente a conversa deles. Latroa então revela que uma unidade especial de guardas e aventureiros está sendo reunida para ir à floresta em uma missão especial. Ele explica que quando eles estiverem fora, a segurança da cidade estará precária e isso dará à organização a chance de atacar a base. Como Latroa está com medo de não tancar a missão sozinho, ele queria pedir a ajuda deles com isso. No início, o grupo Vento Verde não conseguiu acreditar nisso e perguntou o motivo por trás dessa decisão repentina de esvaziarem a guarda da cidade. Latroa diz que eles avistaram um rei ogro e os ogros na caverna perto da floresta, e a unidade especial está indo para eliminá-los. Com isso, Latroa pede ajuda deles, revelando que o talento extraordinário que eles possuem será de grande ajuda. E bem, o trio concorda felizmente com o pedido deles. Nesse momento, o Sr. Hag ouve isso e rapidamente coloca poções soníferas em 2 das 5 tigelas de Danzo. Ele as dá para Ivy e Latroa, e ele rapidamente sai da loja e foge para a cidade. Ivy vê isso e diz a Latroa para prosseguir para o próximo passo do plano deles. Após isso, Latroa decide acabar com a palhaçada e a encenação e já vai colocando sarrafo na mesa, perguntando por qual motivo eles estão ajudando a organização e quanto esperam ganhar com o sequestro de Ivy. Em um primeiro momento, o grupo ali se faz surpreso e desentendido, mas quando Latroa, com a delicadeza de um cavalo, pede para eles comerem os Danzos batizados ali, a casa caiu e caiu com força para os meliantes. Mira então diz aos seus irmãos que é melhor eles pararem por ali, pois ela não aguenta mais e que nenhum dinheiro vale essas paradas terríveis que eles estão fazendo. Mas os gêmeos não ouvem suas palavras e tiram suas armas para atacar Latroa. Latroa diz que não quer lutar contra eles, mas os gêmeos começam a atacá-lo. No entanto, eles não são páreo para Latroa, que tem uma habilidade de ataque de 3 estrelas, enquanto eles têm uma habilidade de defesa de 2 estrelas. Latroa ataca um dos gêmeos com seu feitiço de chamas, mas o outro bloqueia com seu feitiço de água. Eles se sentem horrorizados com o poder de Latroa, mas apesar disso, eles ainda acreditam que podem derrotá-lo, porque é 2 contra 1, e tentam atacá-lo. Nesse momento, Mira tira seus slimes e os envia em direção aos seus irmãos, fazendo os slimes dissolverem suas armas. Isso dá a Latroa uma abertura e ele rapidamente os derrota com sua própria espada. Ivy está assustada ali e Latroa avisa que tudo já está bem. Nisso eles olham para Mira e ela pede desculpa a eles, revelando que está cansada de tudo isso. Ivy agradece por sua ajuda e revela que por causa dela, eles estão vivos e bem agora. De repente, o dono da Flo-Flo entra e pergunta a Latroa sobre o que tá rolando por ali. Latroa diz a ele que os gêmeos são membros da organização e pede ajuda para levá-los para a Guilda dos Aventureiros. A cena corta e vemos os membros da organização atacando os guardas para poder invadir a base. Enquanto a treta vai rolando, uns meliantes chegam até um dos guardas ali e mostram um sinal que provavelmente é da organização. O guarda faz outro sinal e o conduz, revelando ser um traidor também. Eles pedem a ele que os leve
Ivy para a biblioteca. O guarda faz isso e lhes instrui, enquanto alguns outros guardas estão escondidos ali e observam atentamente. Com isso, o chefe da organização, Conde Fartória, entra na sala e informa seus membros para tirarem todo o dinheiro e os documentos o mais rápido possível antes da chegada das unidades especiais. Os membros o fazem, mas ficam chocados ao ver um item mágico dentro da sala que se revela ser gás adormecedor e rapidamente se espalha por toda a base. O nobre e todos os traidores tentam fugir, mas caem na armadilha das unidades especiais e rapidamente adormecem. Enquanto isso, Burksby e Agrup lideram os traidores pela frente, enquanto Seizelk e Boroda estão mais atrás. No caminho, eles acreditam que os traidores estão tentando pegá-los de surpresa, mas não sabem que eles já sabem sobre eles. A cena segue e Burksby mostra a Agrup um item mágico. Agrup não consegue acreditar que uma criança como Ivy pôde pensar nisso, mas Burksby o corrige, dizendo que essa ideia foi de Chifal. Com isso, eles observam os movimentos dos aventureiros e pouco antes deles atingi-los com flechas, Agrup bloqueia rapidamente seus ataques e Burksby os captura dentro de uma rede com a ajuda de um item mágico. Alguns dos traidores resistem e tentam se libertar da rede, mas Burksby os derruba com um choque elétrico. Com isso, Agrup, Seizelk, Boroda e os outros aventureiros ali começam seus ataques contra outros traidores. E antes que os traidores possam fazer qualquer coisa, eles já são capturados pelos aventureiros. Um dos traidores, o chefe dos guardas, Gabojula, diz a Burksby que eles não são membros da organização. Agrup, enojado com o fato de esse cara tentar se fazer de vítima, perde a paciência e mete o choque do trovão neles. Enquanto eles eliminam os traidores, alguns de seus aliados também se envolvem nisso e pedem a Burksby para libertá-los rapidamente. Mas Burksby simplesmente pede desculpas a eles, dizendo que se lembrará da assistência que eles deram em capturar os traidores. Agora que eles capturaram todos os traidores dentro da cidade e entre os aventureiros, eles agradecem a Ivy por isso e revelam que por causa dela conseguiram alcançar esse marco. O Conde Fartória diz aos aventureiros para libertá-lo, caso contrário se arrependerão disso. Para sua surpresa, o Lorde Foronda vem ao seu auxílio e informa a Fartória que ele já sabe de suas ações abomináveis. Ele revela que já enviou um mensageiro para a capital real e eles foram informados dos detalhes desse caso, o que significa que Fartória será punido por suas ações. Nesse momento, os habitantes da cidade aparecem por ali e exigem que os aventureiros entreguem os traidores a eles. O capitão Burksby tenta acalmá-los, mas a multidão não ouve e tenta quebrar o portão da base. Nesse momento, Burksby informa que eles capturaram os traidores, mas ainda não tem prova suficiente sobre eles, e é por isso que não pode mostrá-los para eles. A multidão ainda resiste, diz ao capitão para entregá-los, pois eles querem matá-los com as próprias mãos. Burksby entende seus sentimentos e diz que se eles os matarem agora, será uma punição baixa para eles. Ele explica que quer que os traidores sofram muito e cada vez mais pelo que fizeram às suas crianças, e por isso os enviará para a escravidão. Ele revela que os escravos são enviados para um lugar duro, um lugar onde nem mesmo podem escolher morrer, e se eles os matarem agora, seu sofrimento na verdade terminará rapidamente. E ao ouvir isso, os habitantes da cidade concordam com as palavras de Burksby e prometem que não tocarão neles. Ivy vê isso e acredita que o capitão Burksby é incrível, pois salvou muitas vidas inocentes. Latra concorda e agradece novamente a Ivy por sua ajuda. Ivy então revela que quer ser poderosa como Burksby, mas Latro e Chifal dizem a ela que é muito cedo para ela desistir da própria vida, dizendo que ela tem um belo futuro pela frente. Burksby fica irritado com o comentário deles, mas agradece a Ivy por sua ajuda, revelando que isso não teria sido possível sem ela. Com isso, eles avançaram para o último passo e pedem a Ivy para detectar todos os aventureiros e guardas que estavam próximos dos traidores. Ivy olha para todas as pessoas e quase desencarna de tão cansada que ficou só de pensar em avaliar todas essas pessoas. Mas Sora está todo felizão na bolsa dela, quase que dizendo para ela não se preocupar, pois ele vai cooperar. E o episódio acaba com a resolução parcial desse problema com a organização. E agora nos resta descobrir como será o desfecho não apenas disso, mas da própria história de Ivy, visto que resta apenas mais um episódio para o anime se encerrar. E se você quer descobrir como esse anime vai acabar, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 12 que eu trarei ela para você.